Então hoje isto será a última parte, a última aula desta parte da matéria. Vamos ver como usar ficheiros, criar ficheiros e ler dados de ficheiros com o Python, os dicionários, que são uma estrutura de dados elementar do Python que ainda não usamos, e depois vou falar desta biblioteca, um pouco do Pandas, que vocês depois vão começar a usar a partir de agora, principalmente para a parte de visualização e processar dados e assim. Essencialmente o Pandas é uma biblioteca para lidar com tabelas de dados que sejam mistos. Se forem só tabelas de números, é fácil de fazer usar o NumPy, mas se for tabelas com texto e categorias e assim, é mais fácil usar o Pandas. Então vamos ver alguns exemplos de operações com ficheiros, como organizar os dados de forma estruturada, com dicionários, e depois um pouco sobre a biblioteca Pandas. Então, o disco basicamente serve para nós armazenarmos dados de uma forma que, num armazenamento não volátil. A memória é bastante mais rápida, mas quando desligamos o computador perdemos tudo. O disco é mais lento, mas guarda lá a informação de forma persistente. Dependendo do hardware que vocês têm, se é de cartões de memória, um pendrive, uma coisa assim, a maneira como os dados são guardados pode ser muito diferente. E a baixo nível o hardware vai gerir isso, e depois a parte toda dos drivers e assim do sistema operativo. Mas para nós, aqui num nível mais alto, o que nós temos é um identificador para cada ficheiro, que é composto pelo nome do ficheiro e o caminho completo até ao ficheiro. Estes identificadores são únicos, não pode haver dois ficheiros que tenham o mesmo nome e o mesmo caminho completo. Isso tem de ser só um ficheiro. Dependendo se é no Linux ou no Windows, podem ter ligeiras diferenças de como o caminho é especificado. Uma diferença é que no Windows vocês têm normalmente a drive, 2 pontos e depois o caminho. No Linux tem uma raiz do sistema de ficheiros que é única para o sistema todo. E tem também aqui as barras. No Windows as barras são estas, o backslash ao contrário. No entanto, em Python vocês podem usar sempre a barra para a frente, independentemente se estão em Windows ou em Linux. Portanto, podem especificar o caminho com esta barra normal, como se usa em Linux. Isto é útil porque a barra, o backslash no Python é aquele caractere de escape para pôr os caracteres especiais, e então se quiserem pôr um desses na string, têm de pôr 2 de seguida, para indicar que é mesmo um backslash. Portanto, o que eu recomendo é que façam sempre os caminhos assim com a barra para a frente, porque é independente do sistema operativo. É também a mesma convenção que usamos depois nos URL e assim, e basicamente a única exceção a isto é mesmo o Windows. E como o Python, se estiver a correr em Windows, interpreta o caminho corretamente, não precisam de se preocupar em fazer dessa maneira. Além disso, se quiserem aceder a um ficheiro, se quiserem indicar o ficheiro, vocês podem dar só o nome do ficheiro, se o ficheiro estiver na pasta onde vocês estão a trabalhar, aí o interpretador encontra, ou então podem dar o caminho absoluto ou um caminho relativo, usando os 2 pontos para andar para cima na árvore das pastas. Portanto, se quiserem ir para uma subpasta, basta pôr o nome da subpasta e o nome do ficheiro. Se quiserem ir para uma pasta acima, põem 2 pontos. Uma pasta ao lado pode ser 2 pontos e depois o nome da outra pasta, que é para navegarem pela árvore de diretorias. Agora, no computador o ficheiro é sempre uma sequência de bytes. Nós estamos habituados a pensar em ficheiros de texto, de imagens e assim, mas não, no fundo não existe isso. Cada ficheiro é uma sequência de valores entre 0 e 255 e o tipo de ficheiro é apenas consequência da forma como nós interpretamos esses valores. Isto quer seja texto, som, imagens, etc. Por exemplo, aqui está um pedaço de texto destes slides. Estes slides originalmente até eu faço em ficheiros de texto e depois crio o HTML a partir daí. E este texto que está aqui, quando está no ficheiro, no disco, é esta sequência de bytes. Aqui estão representadas em hexadecimal, muitas vezes representa-se os bytes em hexadecimal, que é uma numeração em que usamos os dígitos de 0 a 9 e depois de A a F. Portanto, conseguimos ter 16 símbolos para representar os números, e então com 2 algarismos conseguimos ter de 256 combinações. Portanto, conseguimos representar todos os valores de um byte, de 0 a 255, entre o 00 e o FF. E isto é prático para representar os bytes. Mas isto são os valores que estão mesmo no ficheiro, e cada um destes é mapeado
depois com esta codificação UTF-8 é mapeado para um caractere que depois é representado, por exemplo, no editor de texto ou assim. Portanto, este será o F maiúsculo, o L e assim por diante. Em alguns casos, por exemplo aqui temos a organização de um disco, temos ali o C de cedilha, o A maiúsculo, aparece aqui 4 pontos, que são estes C3A7, C3A3. Isto aqui é porque nós em 256 valores não conseguimos pôr todos os caracteres possíveis. Então, estas codificações, há várias diferentes, mas no caso, por exemplo, aqui do UTF-8, tem estes códigos especiais que depois permitem usar combinações de bytes para pôr outros caracteres que não cabem nesses 256. Isto, às vezes, traz problemas porque vocês podem ter codificações diferentes. Por exemplo, o Windows tem alguns code pages, penso que é o 512 ou 1512 para português, ou uma coisa assim, que tem codificações diferentes destas, e depois quando lê o ficheiro pode ver com os acentos todos trocados. A mesma coisa nas páginas web, às vezes acontece. Portanto, aqui é preciso ter em conta que o ficheiro de texto não tem lá texto, tem números, e se vocês não o descodificam com a codificação certa, depois aqueles caracteres básicos do inglês standard do ASCII normalmente têm sempre o mesmo mapeamento, mas depois estes estendidos, estes extra, podem ter codificações diferentes e depois vêm trocados. Esse C3 é todas as letras que são diferentes? Ou é específico? Tipo, não, há mais. Não, o C3A7, o C3 é um dos códigos que depois é combinado com o outro valor que vem a seguir. Há alguns diferentes, mas existem alguns valores especiais no UTF-8 que indicam que a codificação daquele caractere vai ser feita com o valor também que vem a seguir. E em alguns casos até depende das codificações, mas até se pode usar mais bytes para alguns. Porque isto depois também inclui, por exemplo, cirílico, chinês, coisas assim. Portanto, existem muitos caracteres diferentes que se pode representar assim. Mas o importante aqui é lembrarem-se que pode dar problemas se vocês não usam a codificação certa. Por default, o Python usa o UTF-8. Nós não vamos ver aqui hoje exemplos diferentes disso, mas se tiverem problemas com isto, lembrem-se que podem ter de ver qual é a codificação e abrir o ficheiro com a codificação certa. Outro detalhe também importante é aqui, quando nós temos a organização de um disco e depois muda de linha, não existe isto da mudança de linha no ficheiro. O ficheiro é uma sequência linear de valores. O que acontece é que temos aqui, no fim desta linha, de um disco, aqui, temos este 0A, este caractere 10, que é de mudança de linha. Também, dependendo do sistema operativo, no caso do Linux, este 10, que é o new line, indica a mudança de linha. No caso do Windows, é o carriage return new line em conjunto que indica a mudança de linha. Isto vem ainda do tempo dos teletipos, e assim que tinha mesmo a cabeça que imprimia, e então, para descrever uma nova linha, tinha de dar a ordem para retornar a cabeça ao início da linha e alimentar papel uma linha. Portanto, eram esses caracteres que davam o comando à impressora para fazer isso. E isso depois é o 10, sim. O 10, mas isso no Linux. No Windows são 2 caracteres, é o carriage return e o new line. Mas isso o Python faz automaticamente conforme o sistema operativo está. Sim. É só também, o que pode acontecer é, por exemplo, se abrirem um ficheiro de texto criado no Linux, se abrirem com o Notepad no Windows, normalmente vem tudo numa linha com os caracteres, não é? Tudo de seguida, e não vêem as mudanças de linha, porque o Notepad não reconhece o new line sozinho como mudança de linha. E é possível, com alguma facilidade, reconhecer as mudanças de linha e converter esse texto? Sim, o Python faz, se vocês lerem o ficheiro e depois gravarem em Windows, o Python faz essa conversão automaticamente. Desde que leiam como ficheiro de texto, ele faz essa tradução. Isto acontece também para ficheiros que não são de texto. Portanto, todos os ficheiros são assim. Este é o exemplo de um wave da gravação, do início do wave da gravação da aula. Há aqui uma parte que até tem mesmo strings, portanto tem mesmo letras, faz parte do formato do wave, mas depois a maior parte dos dados nem sequer faz sentido traduzi-los para letras, porque são os valores da intensidade do som e assim, portanto não dá para mapear como caracteres.
Portanto, na prática, o que vamos fazer aqui é, principalmente, lidar com ficheiros de texto em Python. E a maneira de fazer isso é usar esta função open. A função open dá-nos um objeto que permite o acesso ao ficheiro e depois esse objeto pode ser usado para ler o ficheiro. Se nós tivermos um ficheiro muito grande, que não cabe todo em memória, dá jeito de ir lendo linha a linha. Estamos a assumir que são ficheiros de texto. Se vocês abrirem assim com o open sem especificar que é binário, ele vai assumir que é ficheiro de texto. E se é ficheiro de texto, vai ter aqueles caracteres de mudança de linha. Portanto, podemos ler cada linha como um string e ler uma linha de cada vez, que é o mais prático. Portanto, se fizerem open o nome de um ficheiro, pode ter o caminho completo para o ficheiro. Neste caso, sem só o nome, o interpretador vai à procura na pasta onde nós estamos. E depois podem usar esse objeto que dá acesso ao ficheiro como um iterável no for. E quando fazem isto, quando fazem um ciclo for com esse objeto, este objeto vai dar uma linha do ficheiro de cada vez. A primeira linha, a segunda, a terceira e assim por diante. Então nós podemos, neste caso, temos aqui este ficheiro com a informação de enzimas de restrição, tem o nome da enzima e o sítio onde vai cortar no DNA. E se nós abrirmos este ficheiro e agora fizermos este ciclo, para cada linha no ficheiro escrever a linha, vamos ver linha a linha aparecer na consola. Portanto, isto será uma forma de processarem um ficheiro se ele for grande demais para pôr em memória. E os 3 passos aqui serão usar o open para ter acesso ao ficheiro e obter aquele objeto que nos permite ler do ficheiro, fazer a leitura do ficheiro com o ciclo, por exemplo, e depois no fim, close, para indicar ao interpretador e o interpretador avisar o sistema operativo que já não estamos a precisar do ficheiro. Esta parte é importante porque quando nós estamos a ler de um ficheiro, o sistema operativo não permite que outros processos escrevam no ficheiro ou alterem. E então quando acabamos temos de dizer que já não estamos a mexer no ficheiro. Além disso, o número de ficheiros que podem estar abertos ao mesmo tempo é limitado. O sistema operativo não permite infinitos ficheiros abertos ao mesmo tempo. Se vocês fizerem alguma coisa e estiverem sempre a abrir o ficheiro ou a abrir muitos ficheiros sem fechar, podem depois ter problemas com o sistema. Mas em geral, nós não vamos ler ficheiros assim porque normalmente não vamos usar ficheiros tão grandes que seja necessário ler linha a linha. Podemos lê-los todos de uma vez para a memória. Então, nesse caso, a forma mais prática é simplesmente fazer o open do ficheiro e depois, em vez de guardar esse objeto, fazer logo desse objeto chamar esta função, que é o readLine, ler as linhas todas. O que essa função, esse método do objeto faz é devolver as linhas todas do ficheiro como uma lista de strings, e aí nós podemos depois processar os dados todos no ficheiro. E neste caso, como nós não guardamos uma referência ao objeto, como a nossa variável só tem a lista de strings, mas o objeto de acesso ao ficheiro não ficou referido por nenhuma variável, o interpretador vai notar que aquele objeto está órfão lá em memória, não tem nenhuma variável a apontar para ele, então vai limpá-lo de memória e isso também fecha o ficheiro. Portanto, quando for apagar o objeto, fecha o ficheiro e deita-o fora. Portanto, neste caso, se vocês querem simplesmente ler um ficheiro de texto que não ocupa ou não tem um tamanho tão grande que ocupa a memória toda, vocês podem usar esta forma de ler e não precisam de se preocupar em fechar o ficheiro, porque como o objeto vai ficar órfão em memória, o interpretador depois limpa a memória e fecha o ficheiro. Portanto, neste caso, se fizermos isto, readlines, o que temos aqui é uma lista de strings com as linhas todas, e notem que no fim de cada linha temos ali aquele /n, que é o caractere que indica o fim da linha. É por isso que quando abrimos o ficheiro de texto temos isto separado por linhas. Para escrever num ficheiro, vamos dar como segundo argumento um W. Este segundo argumento é o modo no qual vamos abrir o ficheiro e por omissão é aquele R de read. Portanto, se nós simplesmente abrimos o ficheiro e não dizemos mais nada, o interpretador assume que queremos ler do ficheiro. Só uma pergunta. Este comando que tivemos a falar até agora é, se eu tiver um texto e o chamar desta maneira, eu não percebi o pormenor de que não tem que fechar. Ok. Aqui, se este open enzymes.txt, esta função vai devolver um objeto que dá acesso ao ficheiro.
Quando nós acabarmos de usar esse objeto, por exemplo aqui, temos de dizer que acabamos para fechar o ficheiro. Mas, neste caso em particular, este objeto vai ser logo usado para executar o método readline, não é? Portanto, do objeto que o open devolve, fazemos logo o readline, e nós só guardamos a lista de strings que o readline devolveu. Portanto, o objeto em si, que foi criado aqui, não está guardado em variável nenhuma. O interpretador vai notar isso, vai ver que tem aquele objeto em memória e não há nenhuma variável no nosso programa que esteja a apontar para esse objeto. Portanto, esse objeto não vai poder ser usado por ninguém. Não existe uma variável para poder referir o objeto. Quando o interpretador nota isso, limpa o objeto de memória, para não estar a ocupar memória. No caso destes objetos de ficheiro, quando eles são destruídos, quando são limpos de memória, eles dizem para fechar o ficheiro. Portanto, avisam o sistema operativo para fechar o ficheiro. Por isso é que, neste caso, como nós temos uma variável a apontar para o objeto, enquanto o nosso programa estiver a correr, como há uma variável a referir o objeto, o interpretador vai deixá-lo em memória, porque ele pode ser usado mais tarde. E se o deixa em memória e não fechamos o ficheiro vai estar em uso. Por isso é que, neste caso, temos de usar o close. Aqui não precisamos, porque como não há nenhuma variável a apontar para ele vai ser limpo da memória. Já se nós, no primeiro caso, se não fecharmos o ficheiro, mas logo a seguir mudarmos a variável para outra coisa qualquer, tipo para ABC, por exemplo, isto fecha o ficheiro? Sim, sim. Porque aí ele vai acabar... Não fecha imediatamente, mas o interpretador depois nota que está órfão e limpa. Sim. Se nós quisermos escrever, vamos pôr como segundo argumento o W em vez do R. O R não precisamos de pôr porque é o que ele considera por omissão. O W para write, e o que o W faz é criar um ficheiro com este nome, ou se o ficheiro existir, limpar todo o conteúdo do ficheiro. Portanto, ele fica vazio se já existir. Depois, nós podemos guardar o objeto que permite escrever no ficheiro, portanto, este é o objeto que o open devolve, e agora podemos usar este método write para escrever strings para o ficheiro. Ele começa vazio, sim, quando abre com o W, e agora tudo o que nós escrevermos vai ser acrescentado. Se nós nos ficheiro para o qual queremos acrescentar alguma coisa, e se tivermos o modo W, vamos apagar tudo. Sim, aí podemos usar o A, por exemplo, o append, temos outros modos para... Portanto, há vários modos para fazer essas coisas. Neste caso, nós vamos escrever esta string, some text, por exemplo, e agora some more text, e quando abrimos o ficheiro, podemos ver que isto fica tudo de seguida. Porque não há ali nenhum caractere de mudança de linha, e quando depois for ser interpretado pelo editor de texto, vai considerar que isto está tudo na mesma linha. Se quisermos que haja uma mudança de linha, temos de acrescentar ali o /n. Aquele é que indica para mudar de linha. Portanto, cada linha que nós escrevemos tem de terminar no /n. Se não pusermos o /n, vai ficar tudo de seguida na mesma linha. Mas este outfile.write é só estamos a dizer que queremos pôr aquele tipo de fundo. Não é o título, este aqui. Este outfile.write é um pedaço de texto para acrescentar ao ficheiro. Sim. Sim, mas que ao pôr isso, depois podemos substituir esse some text por o que quisermos, sim. Pode ser qualquer coisa. Sim, sim. Portanto, tem de ser uma string, qualquer coisa aqui em string. Este aqui cria o ficheiro. Temos que dizer que existe esse. Quando fazemos open de um nome com o W para escrever, ele vai criar o ficheiro. Se ele não existir, ele cria o ficheiro no disco. Portanto, é garantido que ele vai existir. Se ele existir, ele vai apagar o conteúdo todo. Portanto, isto só pode dar erro se o ficheiro existir, mas nós não o podemos editar, ou porque não temos permissões, ou porque está a ser usado por outro processo, ou assim. Aí dá erro e não conseguimos fazer o open. Mas se o ficheiro não existir, é criado na nossa pasta. No fim de escrever tudo, temos de fazer o close, não só, neste caso, para avisar que já não estamos a escrever no ficheiro, mas também porque o sistema operativo pode guardar em memória o que estamos a escrever no ficheiro e só pôr no ficheiro numa altura em que não tenha mais nada para fazer, porque o acesso ao ficheiro é mais lento. E se não fizermos o close, pode não ficar as coisas gravadas. Portanto, lembrem-se sempre, quando gravam um ficheiro, fazer o close no fim.
Para ficheiros binários, nós também podemos abrir ficheiros binários acrescentando ali um B. Fazemos o RB se queremos ler um ficheiro binário ou um WB se queremos escrever um ficheiro binário. A diferença no Python é simplesmente que quando nós abrimos o ficheiro em modo binário, estamos a dizer ao interpretador para não assumir que esse ficheiro tem strings, que esse ficheiro tem mudanças de linha e assim por diante. Portanto, aquelas coisas de ler linhas, escrever strings e assim já não funcionam da mesma maneira. No entanto, nós não vamos ver isto aqui, não vamos usar ficheiros binários, a não ser com bibliotecas adequadas. Por exemplo, uma imagem é um ficheiro binário, mas se queremos ler uma imagem, usamos o emread, por exemplo, do scikit-image, ou assim, porque não vamos estar nós a escrever o código para interpretar o ficheiro da imagem. Portanto, nós vamos lidar só com ficheiros de texto. Se for uma coisa, por exemplo, um ficheiro de Excel ou assim, usamos a biblioteca adequada para ler esse. Então vamos ver um exemplo. Este é um exemplo de bioquímica, mas não tem contas nem nada de matemática. É só, no fundo é manipulação de strings e com o ADN conseguimos fazer um exemplo bastante simples disso. Existem estas enzimas de restrição que cortam uma cadeia de ADN em certos sítios que elas reconhecem. E a zona de reconhecimento, isto aqui primeiro é o nome da enzima, por exemplo, a EcoR1, depois esta é a zona que ela reconhece, será o GAATTC, e aqui está indicado onde é que corta. Portanto, sempre que encontrar esta palavra no ADN, vai cortar ali entre o G e o primeiro A. E o mesmo para a outra enzima e assim por diante. Então nós temos um ficheiro que tem um conjunto de sequências de genes, de ADN, cada uma tem um identificador, depois 2 pontos e a sequência. E temos outro ficheiro com as enzimas que cortam o ADN. E nós queremos prever quantos fragmentos é que vão ser criados para cada sequência, para cada enzima. Então o que queremos é criar um ficheiro para cada enzima, com o nome da enzima, .txt, em que vai ter uma lista de todos estes identificadores e a indicar qual é o número de fragmentos para cada uma dessas sequências. Portanto, vamos processar os 2 ficheiros, vamos ler os 2 ficheiros e vamos criar tantos ficheiros quantas enzimas tivermos ali, cada um com o seu relatório dos fragmentos. Isto aqui serve para ilustrar a parte da leitura e escrita de ficheiros, mas também para voltarmos um pouco atrás na matéria e começarmos agora a complicar um pouco mais como é que nós vamos estruturar mesmo o programa. Porque até agora temos visto muitos exemplos simples, mas quando as coisas começam a complicar, temos de partir em várias funções e temos de perceber como é que as vamos encadear. Então vamos fazer isso assim, vamos planear como é que é o nosso programa. Primeiro, vamos ler as sequências do disco. Sempre que vocês pensam em ler informação de um ficheiro, têm de pensar como é que a vão guardar em memória. Portanto, não é simplesmente ler o ficheiro, porque agora vamos ter de pôr esta informação numa variável qualquer. Qual será o formato disso? Então aqui podemos ter, como temos identificador e sequência, uma maneira de guardar isto será uma lista com uma entrada para cada uma daquelas sequências e cada uma daquelas sequências será um tuplo, com o identificador e a sequência separados. Portanto, assim conseguimos ter a informação toda. E podemos fazer o mesmo com as enzimas. Vamos ter uma lista de tuplos em que os tuplos têm o identificador da enzima, o nome, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Portanto, neste caso são 3 coisas no tuplo, naquelas são 2, mas são listas de tuplos para ambos. Depois, precisamos ver como é que vamos calcular a digestão, o corte de uma sequência com uma enzima, mas aí é fácil, é ver onde é que estão estas zonas e depois cortar no sítio onde tem ali o tracinho. Mas é o primeiro que corta, o problema que vai retirar um caractere, não é? O corte não vai retirar um caractere. Quando fazemos um split, sim. Mas se nós substituirmos todas as ocorrências disto por isto, vamos ficar com um menos extra, não é? E depois se fizermos o split pelo menos, ele corta ao menos, mas não perdemos aquele caractere. Depois vamos criar uma função para gravar um ficheiro para uma das enzimas e depois juntamos isto tudo e chamamos esta várias vezes. Esta é uma maneira comum para decompor estes problemas, que é, sempre que precisamos fazer uma coisa muitas vezes, criamos uma função que faz isso uma vez e depois é só chamar a função as vezes que for preciso. Então, temos a ideia do plano do programa, vamos detalhar isto escrevendo mesmo as assinaturas das funções. É conveniente fazer isto porque, quando nós fazemos isto assim, conseguimos ver exatamente o que é que entra e o que é que sai de cada função. Portanto, se nós escrevermos aquela primeira linha, def qualquer coisa com os parâmetros, e depois escrevemos a documentação da função,
E se fizermos só isto para as funções todas, mesmo antes de implementar, ficamos logo com uma ideia se o nosso programa vai funcionar ou não, porque conseguimos ver se as coisas estão encaixadas. Então aqui temos a que lê as sequências, só precisa do nome do ficheiro, vai devolver a lista de tuplos, com o identificador e a sequência. A que lê as enzimas também só precisa do nome do ficheiro e vai devolver uma lista com estes tuplos, com os dados de cada enzima, identificador, zona de reconhecimento e ponto de corte. E depois precisamos de uma função que vai partir uma sequência em fragmentos. Vai-nos dar os fragmentos, uma lista de strings com os fragmentos. Então o que é que essa precisa? Da sequência, da zona de reconhecimento, onde a enzima vai cortar, e o ponto de corte, especificando mesmo o sítio onde vai cortar. Depois vamos precisar de uma função que vai criar um ficheiro com o número de fragmentos todos de todas aquelas sequências. Essa vai precisar saber qual é o ficheiro que vai criar, o nome do ficheiro, a lista das sequências todas que tem de cortar e as características da enzima que está a cortar, a zona que ela reconhece e o sítio onde corta. Depois temos a função final que vai processar tudo. Portanto, se estiver tudo bem feito, vai precisar apenas de saber qual é o ficheiro que tem as sequências e o ficheiro que tem as enzimas e o resto faz tudo sozinho, porque vai ver o nome de cada uma e gerar aqueles ficheiros todos. Portanto, depois de fazermos isto, temos a ideia das funções que vamos usar e como é que elas encaixam. Agora, quando formos implementar cada uma delas, não precisamos de pensar no resto, porque cada uma é um problema autocontido. Já temos o plano, já sabemos que aquilo vai funcionar, portanto agora concentramos em cada uma delas individualmente. E para cada uma delas vamos implementar e testar. É importante testar cada uma individualmente antes de encaixar tudo, porque senão depois é difícil de encontrar os erros. Então esta será a que lê as sequências. Vamos criar uma lista vazia onde vamos pôr os nossos tuplos com o identificador e a sequência. Vamos abrir o ficheiro que está ali, cujo nome nos é dado, mas vamos logo ler as linhas todas para a memória. Portanto, isto vai ser uma lista de strings com as linhas todas do ficheiro. Estas linhas deste ficheiro serão estas aqui. E aquele sistema de read lines é aquele que não é preciso ficar? Exato, porque esta variável vai ficar a apontar para a lista de linhas, mas não há nenhuma variável a apontar para o objeto que o Open criou. Então o interpretador vai limpá-lo da memória. Sempre que estiverem a lidar com ficheiros de texto que tenham menos aí do que 1 ou 2 GB, podem fazer isto, porque cabe para a memória, não é? Só se for uma coisa, por exemplo, se for um ficheiro de texto com 4 GB, se calhar no portátil não dá jeito, porque se fizerem isto, vai ficar tudo pendurado, não é? Porque se ele começa depois, se enchem a memória toda, ele vai começar a fazer swap para o disco e aí fica mesmo tudo, o sistema já não responde, assim. Portanto, basicamente, vejam quanta memória RAM é que tem e se for menos de metade disso ou assim, em princípio é seguro usar este sistema. Depois, para cada linha naquela lista, nós vamos partir pelos 2 pontos e depois vamos fazer o append na nossa lista das sequências de um tuplo que é composto pelo identificador, que foi o que vem antes dos 2 pontos. Portanto, este split vai criar uma lista com os 2 pedaços e nós podemos desempacotar logo essa lista para aquelas 2 variáveis. É o sequence ID, é o identificador da sequência que vem ali antes dos 2 pontos. Agora, há aqui um detalhe, como isto cada linha tem uma entrada destas, para isto ser uma linha, quer dizer que aqui no fim da sequência está um daqueles /n, um caractere de mudança de linha. E nós não queremos pôr isso na sequência da proteína, porque isso não faz parte da sequência da proteína. Então, o que podemos fazer é usar este método strip das strings, que limpa tudo o que for espaços em branco das extremidades. Eu consegui continuar a acompanhá-lo. O sequence line, SQL já é assumido que essa abreviação tem for sequence lines e sequence lines, está assumido que quando escreve sequence lines é uma abreviatura de cima? Não é uma abreviatura de cima. Este seclines é uma lista de strings, não é? Com todas as linhas do ficheiro. Se eu fizer um ciclo for para iterar por esta lista de strings, a variável que eu usar ali no for vai apontar para cada uma das strings, uma de cada vez. Exato. Este SQL é uma variável para o for.
Portanto, se eu tenho uma lista de strings e fizer um for x in essa lista, o x vai primeiro apontar para a primeira string, Sim. depois para a segunda, depois para a terceira, Mas depois para... SL, chamou-lhe SL, podia ter chamado X? Sim, podia ter chamado SIF. Ok. É só como isto também é uma das sequências daquelas linhas, chamei-lhe É SL. só porque, pronto, é só para Sim. codificar. Mas no ciclo, o importante é esta parte aqui, é para cada um destes, Sim. né? Para cada linha, Sim. está ali, então vamos fazer ali o split Sim. e depois vamos fazer o append. Mas este SL vai apontar para cada uma das linhas daquela lista, durante o ciclo. Já a mesma coisa. Portanto, ali onde diz, logo início, onde diz sequence line igual a open sequence file, sequence line da última foi um que o professor escolheu. Sim. Pronto. Então, dali o que é lista é o open e o readline. Certo? O que é a lista? Não, o open devolve o objeto que acede ao ficheiro. Mas não é bibliotecas, não é listas, bibliotecas. É o que é comandos de biblioteca, não é? Ah, do Python. O open faz parte do O Python. readline Sim. também. Sim. É, ou seja, o que é que Python neste momento? Sim, não estamos a usar nenhuma biblioteca aí. Portanto, é o open, readline, o split e o Sim, strip. exato. Tudo o resto é convencionado pelo. Não é? Sim, Ah, o sim. append. Temos o append, temos o for, o return, enfim, todos esses. Mas sim, o resto são nomes de variáveis. Os nomes das variáveis são os nós que escolhemos. Portanto, aqui a ideia de usar o strip é que todas estas linhas, quando nós vemos aqui, por exemplo, aqui neste exemplo, quando nós lemos as linhas todas do ficheiro, temos lá o /n no fim de cada linha. E se nós não queremos ficar com o /n nas nossas variáveis, então podemos usar o strip. O strip o que faz é tudo o que for espaço em branco, por exemplo, tabs, space e assim, que esteja nas extremidades das strings, ele deita fora. Portanto, devolve uma string sem isso. E assim nós podemos limpar os espaços em branco das extremidades da string. Mas o /n está espaço /n? Não, era /n, mas o /n também é espaço em branco. É um também caractere que não se vê, não é? São aqueles caracteres invisíveis. Também é Mudança importante. de linha, tab, espaço, etc. Mas o strip com os parênteses vazios está a apontar para o M, Sim, que é a mudança de linha? Não, o strip com os parênteses vazios, o strip é um método, é uma função Sim, da string. sim. Os parênteses vazios indicam ao interpretador que é para executar aquele método. Sim. E quando ele executa, ele devolve a string sem o espaço em branco nas extremidades. Portanto, o que este vai devolver para nós fazermos o append ali, para ficar no tuplo, é uma cópia da string da sequência, mas sem aquele /n no fim. Tem o /n no Exato. fim, que é o que faz mudar a linha. Uhum. Mas é essa a minha pergunta. Eu peço desculpa. Não, isso é, temos de ir à velocidade que for preciso. O N é um espaço vazio? O N é um espaço em branco, o espaço em branco, o white space no inglês, são todos aqueles caracteres que nós não vemos. Por exemplo, o tab, que deixa aquele espaço, o N de mudança de linha, o carriage return, o espaço mesmo, todos esses que deixam alguma coisa em branco, Sim. é o que o strip sem argumentos vai tirar. Vai Portanto, todas essas procurar. coisas que estejam nas extremidades da linha, ele limpa. E se por acaso houver algum erro no meio, se houver um espaço entre um AA, se houver um Sim. espaço, isso também limpa. Não, esse não, só nas extremidades. Só nas Porque é extremidades. precisamente porque nós podemos estar a ler uma linha que tem espaços lá dentro, ou tabs, ou assim, e não queremos perder esses. Mas o strip só tira os... strip só está a tirar o quê? Começo e fim? Ou Exato, só fim? só o começo e fim. Portanto, Ok. espaço em branco nas extremidades, ele limpa. Ok. Assim, ficamos com a nossa lista, com os tuplos do identificador e a sequência para cada uma delas. Para ler as enzimas é a mesma coisa. Temos, no fundo, a função é praticamente igual. A única diferença é que agora aqui, quando fazemos o split, estamos a fazer o split por ponto e vírgula, porque o ficheiro das enzimas separa estes campos por ponto e vírgula, em vez de ser por 2 pontos. E temos 3 pedaços aqui para guardar. Portanto, em vez de termos aqui só o identificador e a sequência, como neste caso, temos aqui o identificador da enzima, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Portanto, vamos partir a linha pelo ponto e vírgula e depois desempacotamos para estas 3 variáveis. Sim, uma variável, vírgula outra igual. Exato. Ok. Porque isto aqui vai dar uma lista com os 3 fragmentos. Se nós fizermos estas 3 variáveis igual à lista com os 3 fragmentos, ele vai desempacotar a lista, uma para cada variável, que é mais prático depois para fazermos aqui o strip e assim.
Aqui não precisamos fazer o strip nestas duas, porque estas estão aqui, o identificador e a zona de reconhecimento estão aqui, não tem aquele espaço em branco, nem mudança de linha, nem nada. A última é que vai ter ali a mudança de linha. Portanto, vamos fazer aqui o strip no último, para não ficar com a mudança de linha no ponto de corte, naquela string específica ao ponto de corte. E agora, quando lemos, podemos testar para ver se ele está a funcionar. Temos aqui a nossa lista de tuplos, em que cada tuplo tem os três fragmentos, aquela informação sobre as enzimas. Agora, precisamos da função que faz que corta. Esta é fácil de fazer, porque a única coisa que precisamos fazer é substituir a zona de reconhecimento por aquela string que indica o ponto de corte. E depois fazer um split pelo menos, porque o menos só aparece no sítio onde vai ser cortado. Então essa função é bastante simples. Nós vamos marcar a sequência substituindo aquela zona de reconhecimento pela do ponto de corte. Portanto, recebemos a sequência, a zona de reconhecimento do ponto de corte e fazemos a substituição com o replace. O replace é um método de string que vai devolver uma cópia da string com todas aquelas substituições feitas. E então agora esta string marcada tem um sinal menos em todos os sítios onde a enzima vai cortar. Portanto, para obter os fragmentos da digestão por essa enzima, basta fazer o split pelo sinal de menos e agora devolvemos os fragmentos todos. É claro que convém testar para ver se isto funciona, então vamos inventar aqui uma sequência com alguns pares de T e vamos assumir que temos uma enzima que reconhece aquela zona com 2 T's e corta no meio dos T's. E depois vamos ver se o que temos aqui corresponde ao corte no meio dos T's para ver se a função está a funcionar bem. Portanto, já temos a função para ler as sequências, ler as enzimas e cortar uma sequência. Todas estas já testámos. Agora vamos usar aquela função para cortar numa lista de sequências e vamos gravar o ficheiro com o relatório do quantos fragmentos é que dá para cada sequência. Então vamos receber aqui o nome do ficheiro que queremos gerar, uma lista com aqueles tuplos das sequências, com o identificador e a sequência em si, a zona de reconhecimento e o ponto de corte, e para escrever no ficheiro vamos começar por abrir o ficheiro para escrita, depois vamos para cada um destes registros da sequência, que não é só a sequência, porque são aqueles tuplos com o identificador, não é? São estes aqui, tem o identificador e a sequência. Portanto, este será o sec record, é cada um dos registros daquela lista. Vamos desempacotá-lo para duas variáveis, o identificador e a sequência. Vamos obter a lista dos fragmentos cortando essa sequência com os dados que nós temos da enzima de restrição. E agora vamos escrever no ficheiro o identificador da sequência, um tab e depois o número de fragmentos que foram gerados. Nós podíamos fazer isto convertendo tudo para string, somando e fazendo, no fundo, concatenando várias strings para criar a string que vamos escrever para o ficheiro. Mas existe uma forma mais prática de fazer isto, que é usar este método format das strings. Nós criarmos uma string que tem tudo o que nós queremos pôr fixo e aquilo que for variável estiver entre chavetas com um número, esse número indica o índice do argumento no formato que vai ser convertido para ali. Portanto, o que estou a dizer aqui é, o primeiro argumento vai ficar aqui, depois um tab, depois o segundo argumento, depois uma mudança de linha. O primeiro argumento é o identificador da sequência e o segundo argumento é o comprimento, o número de fragmentos que tem, portanto o comprimento daquela lista. E isto vai nos dizer quantos fragmentos é que foram formados da digestão daquela sequência. Desta maneira, nós podemos criar aqui uma string com o formato que quisermos, se quisermos separar por ponto e vírgula, pôr texto, qualquer coisa assim, e simplesmente especificar em que sítio é que é para pôr aqueles valores. E o formato encarrega-se de fazer a conversão. Por exemplo, o identificador da sequência é string, não dava problemas, mas este é um inteiro, tem de ser convertido para string antes de ser posto naquela string para poder ser gravado para o disco. Mas o formato faz isso automaticamente. Portanto, esta é uma forma prática de criarmos cada linha do nosso ficheiro de texto e escrever no ficheiro de texto. Depois de fazermos isto para todas as sequências, fechamos o ficheiro. Já agora, notem que esta função é um pouco diferente das que temos feito até agora. Até agora temos sempre ali um return, porque devolvemos um valor qualquer.
mas esta função não tem nenhum valor para devolver. Esta função serve para criar o ficheiro no disco, não vai devolver valor nenhum. Então não precisamos pôr o return, simplesmente deixamos, quando o interpretador chegar ao fim da função, sai da função e devolve none, porque não há nada para devolver. Portanto, se vocês não têm nada que a função tenha de devolver, não precisam de pôr o return. Ela simplesmente acaba quando chegar ao fim da função. E onde é que vão ficar esses fecheiros todos que nós estamos a seguir? Se o file name for só o nome do ficheiro, fica na pasta onde nós estamos. Se tiver um caminho, vai ser criado nesse sítio. Por exemplo, se o file name for enzima1.txt, vai ser criado na nossa pasta de trabalho o ficheiro enzima1.txt. Se for c:/mydocument /user não sei o quê, assim, vai ser nesse sítio que vai ser criado. Portanto, nós podemos decidir isso escolhendo, dando o nome adequado ali para o ficheiro. E isso gera automaticamente? Sim, quando abrimos para a escrita, ele cria o ficheiro e depois vai escrevendo lá. E o nome do ficheiro, e onde é que nós estamos a dizer qual é o nome do ficheiro? Quem chama a função, por exemplo aqui, vou criar esta lista de sequências. A sequência 1 será ATTA, a sequência 2 é esta, a sequência 3 é esta. Vou chamar esta função, dando como primeiro argumento este test.txt. Isto é o nome do ficheiro que ele vai criar. O segundo argumento é esta lista das sequências, o terceiro será este TT e o quarto este, que é para ele partir naquelas, sempre que encontra o TT. E agora, quando eu faço isto, quando eu corro esta função, ele vai criar este ficheiro, test.txt, vai percorrer esta lista, fazer a digestão e escrever estes valores. Portanto, se eu agora fizer open do ficheiro e fizer read é uma função parecida com a de readlines, mas em vez de ler uma lista com as linhas todas, devolve uma string com o ficheiro todo, numa só string. Que pode ser prático se nós quisermos ver rapidamente o que está no ficheiro. Outra maneira de fazer isto é ir com um editor de texto, abrir o ficheiro. Mas desta forma é prático. Nós fazemos open do ficheiro com o read e pomos isto tudo num print e ele faz logo o print da string, não é? Com o conteúdo todo do ficheiro e nós vemos o que é que está lá. Portanto, o que ficou aqui foi o S1 com o 2, porque este fica partido em 2 fragmentos, o S2 com o 3, este é partido em 3 fragmentos e este também. Portanto, ficou isto no ficheiro, que foi o que nós mandámos pôr. O identificador, um tab, o número e depois a mudança de linha. Não, o número do comprimento, o tamanho o número de fragmentos. Sempre. Este 0 indica que é o primeiro argumento do formato, este 1 indica que é o segundo argumento do formato. Agora, talvez seja uma pergunta muito estúpida, mas eu vou fazê-la na mesma. Ou seja, no limite, esse teste TXT, a resposta a todo este trabalho que nós fizemos pode não existir fisicamente. Pode haver esse bocado de código que chama este teste TXT e isso pode estar lá, isso ou outra coisa qualquer? Neste caso, se nós chamamos a função com o teste TXT, ele vai ser mesmo criado no disco. Sim, mas, portanto, vai existir no disco. Mas, agora, todos estes dados dependem do... Nós podemos criá-los ao ler do ficheiro ou assim. Mas esse teste TXT refere a esse S1, S2, S3 ou refere à listagem das enzimas que mostrou anteriormente? Neste caso, este teste TXT, quando nós estamos a chamar a função que cria este ficheiro com esta lista de sequências, ele está a criar com esta. Se eu chamar esta função, disser que é para escrever no teste TXT e der a outra lista de sequências, ele vai criar e pôr a outra. Porque esta função vai fazer isto para qualquer nome do ficheiro, qualquer lista de sequências e qualquer enzima. Portanto, se nós chamarmos duas vezes, por exemplo, com o mesmo nome do ficheiro, o da primeira vez vai ser apagado e vai ser posto o da segunda. Porque aquele W apaga tudo antes. No limite, se puser esse teste TXT abstrato, que pode ser a outra lista de enzimas ou essa que está a dar, se eu retirar e puser lá outra lista de enzimas a substituir, é esse ele faz com o outro, exato. Ele vai fazer esse trabalho todo no outro texto. Sim, sim. Que é o que nós vamos fazer agora a seguir.
que é, nós recebemos, esta é a função final, recebemos o ficheiro com as nossas sequências e o ficheiro com as nossas enzimas. Vamos ler as sequências todas com aquela primeira função. Lemos as enzimas com a segunda e agora, para cada uma das enzimas, vamos desempacotar aquele tuplo que nós criámos aqui, que tem o nome da enzima, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Vamos desempacotá-lo para estas três variáveis, o identificador, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. E agora vamos chamar a função que cria o relatório, usando o identificador da enzima mais .txt como nome do ficheiro. Portanto, cada enzima vai ser o seu ficheiro. Vamos dar-lhe a lista das sequências e a zona de reconhecimento e o ponto de corte desta enzima. Porque depois a próxima já vai ser diferente. Já vai ter outro nome, outra zona de reconhecimento, outro ponto de corte. Por isso é que, quando chamamos esta função com as nossas sequências e as nossas enzimas, os nossos ficheiros originais, nós vamos ter vários ficheiros no disco depois, um deles com o nome da primeira, a EcoR1, tem estes resultados, o EcoR2 tem este, e assim por diante. Portanto, estes ficheiros vão ser criados com os nomes das enzimas, porque nós estamos a fazer um ciclo e chamar esta função para criar o ficheiro, dando-lhe o nome da enzima .txt como nome do ficheiro. Portanto, cada um vai para um ficheiro diferente. Aí o que nós estamos a dizer é para converter cada um desses resultados num único ficheiro, não é? Sim, cada enzima vai dar um ficheiro, exato. Mas, e como é que elas se vão chamar? Os ficheiros? Os ficheiros, sim. Então, é o nome da enzima. Este primeiro argumento Sim. é o nome do ficheiro, não é? File name. Sim. Então vamos pegar no nome da enzima, que é isto aqui, EcoR1, EcoR2, Ok. H1 e assim. Ok. Vamos acrescentar-lhe um TXT, para ficar esse nome .txt. Ou seja, esse primeiro nome, .txt, é o nome É o nome do ficheiro, exato. Portanto, o nome do ficheiro é o nome da enzima com o TXT acrescentado. E é por isso que, como fizemos daquela maneira, podemos fazer isso para todos, dar ficheiros diferentes. Ok. Então agora vamos ver como é que podemos estruturar este tipo de dados um bocadinho melhor usando dicionários. Nós aqui, porque nós aqui fizemos isto, Sim, eu tinha. Já me liguei. nós fizemos isto tudo criando estas listas de tuplos em que basicamente tínhamos de saber em que posição é que cada um dos valores estava nos tuplos. Mas se nós quisermos estruturar um pouco melhor, é mais fácil se nós pudéssemos criar uma estrutura de dados em que podemos mesmo dar nomes. Isto é o identificador, isto é a zona de reconhecimento, isto é o ponto de corte. Não precisávamos lembrar que um deles é o 0, o outro é o 1 e o outro é o 2. E isso nós podemos fazer, portanto, no fundo era como se tivéssemos uma variável que tivesse subvariáveis ou algo assim. Nós podemos fazer isso com os dicionários. Um dicionário é uma estrutura, é um conjunto não necessariamente ordenado, a ordem depois internamente é otimizada, mas em que podemos aceder a cada valor pela chave, pelo seu nome. Por exemplo, podemos criar este dicionário em que as chaves são as capitais dos países e o valor é o país correspondente. A sintaxe para criar um dicionário é abrir e fechar chavetas, como a lista são os parênteses retos, o tuplo são os parênteses curvos, o dicionário são chavetas, e como o dicionário junta pares, chave, valor, esses pares são separados ali pelos dois pontos. Temos a chave e o valor. Então, se nós criarmos este dicionário, se agora quisermos saber qual é o país onde está Paris, podemos indexar um elemento desta variável, das capitais, pelo nome da cidade e vem-nos o valor correspondente aqui. Portanto, o primeiro que estamos a pôr aqui será a chave, têm de ser todos diferentes e têm de ser objetos imutáveis, pode ser strings, tuplos ou números, por exemplo. O que vem a seguir é o valor, pode ser qualquer coisa que quisermos, listas, dicionários, qualquer coisa assim. Não podemos chegar a dizer capital, não podemos chegar a pôr França e não vai para isso. Não, porque França não é uma chave. França é um valor, ele não vai à procura por valores. Ele está a organizar isto pelas chaves. Portanto, desta maneira nós conseguimos associar valores a chaves diferentes, a nomes diferentes, e conseguimos usar isso para organizar os nossos dados. Se nós quisermos acrescentar entradas no dicionário, basta dizer que para uma chave nova, que ainda não esteja lá, nós damos um valor. Se quisermos alterar valores que estão lá, basta atribuir à chave um valor novo. E se inserirmos a chave em branco, nada no interior da chave, vai-nos retornar todas as chaves que existem no nosso sistema? Não. Pois só porque é que estão depois... Não,
Se queres tudo, faz assim. Não podes indexar com os parentes sem nada lá dentro. Os parentes sem nada lá dentro é um erro de sintaxe. Os parentes com uma string vazia pode ser. A string vazia também pode ser uma chave. Também é uma string e é imutável. Mas isso só pode ter uma vez lá a string vazia, porque depois vai sempre substituir no mesmo sítio. Só as capitais ou é que Não, aqui não faz sentido, porque eles não são... se tu queres só as chaves, há um método que é o keys, que devolve as chaves todas, ou devolve um iterador para as chaves. Podes converter esse em lista. Portanto, o dicionário tem um método só para obter as chaves. E, aliás, quando nós iteramos pelo dicionário, com um ciclo for, ele vai dando uma chave de cada vez. Depois nós podemos ir buscar o valor pela chave. Mas desta maneira nós podemos substituir os valores, acrescentar chaves, acrescentar novos itens ao dicionário e podemos organizar estes valores, em vez de ser por ordem, como num tuplo ou numa lista, por nome, pela chave que nós usamos. Eu sei que já respondeu antes, mas vamos supor que a chave pode ter vários valores. Não, a não ser que seja a chave, o valor pode ser uma lista, não é? E a Exato. lista ter vários itens lá dentro. Mas a lista será um valor, tem de ser uma lista que está lá. Porque se nós... Mas a chave pode ter um valor e esse valor pode ter uma listagem de valores. Esse valor pode ser tudo, até pode ser outro dicionário. Nós podemos ter um dicionário de dicionário. Tem que ter Podemos fazer... dois pontos e uma lista, é isso? Sim, pode ser Capitals Madrid, igual, e depois aqui pode ser uma lista, ou até pode ser um dicionário. As chaves do dicionário têm de ser objetos imutáveis, que são, por exemplo, os tuplos, as strings ou os números. Mas os valores pode ser o que nós quisermos. E se quisermos fazer uma coisa em arte, podemos ter um dicionário de dicionários, e ter mais dicionários, e assim por diante. Podemos fazer isso. Então vamos ver como é que poderíamos organizar, por exemplo, os dados das enzimas com dicionários em que a chave seria o nome da enzima e o valor seria um dicionário com os dois campos que temos lá, a zona de corte e a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Portanto, podíamos ler as linhas à mesma. Mas pode ter os valores separados por dois pontos? É isso? Não, o valor desta chave Sim. é um dicionário. Este dicionário é que tem as suas chaves e os seus valores. Ok. Portanto, nós estamos a criar um dicionário de dicionários. Podemos organizar as coisas assim. Então, para cada linha, vamos desempacotar no identificador da enzima o ponto de reconhecimento, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. E agora vamos criar neste nosso dicionário das enzimas uma nova entrada cuja chave é o identificador da enzima e o valor é um dicionário com duas chaves, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. E em cada uma destas nós pomos a string correspondente. E então agora nós, se quisermos saber qual é que é o ponto de corte da enzima ALU1, por exemplo, podemos ir buscar assim. Vamos ao dicionário das enzimas buscar a ALU1 e a ALU1 vamos buscar o ponto de corte. Não precisamos saber se é o 0, se é o 1, como fizemos nos tuplos. E temos lá a string correspondente. Portanto, isto serve para ilustrar que nós podemos organizar o dicionário desta maneira e os valores que pomos no dicionário podem ser listas, podem ser tuplos, podem ser outros dicionários. Sim, e podemos ir criando todos estes a partir do ficheiro. Assim. Portanto, desta forma podem organizar os dados de uma maneira depois que é mais intuitiva, mais fácil de usar do que estar a lembrar onde é que estão os valores todos. Então vamos ver um exemplo que nós temos aqui fórmulas químicas, por exemplo, o carbonato de cálcio, a aspirina e assim por diante, não é? Vocês ainda se devem lembrar isso, também não é muito complicado. O que isto tem são os símbolos químicos e depois um número a dizer quantos átomos é que são. Não é? Portanto, isto é um carbono, três hidrogénios, um carbono, um oxigênio, 6 carbonos, etc. Portanto, temos a fórmula e queremos calcular a massa daquela molécula. E a massa da molécula é dada pela soma de todos das massas dos átomos multiplicado pelo número de vezes que eles ocorrem. Então, o que vamos precisar para fazer isto precisamos saber as massas dos átomos, vamos à tabela periódica, precisamos de planear o algoritmo, como é que vamos fazer este cálculo, e depois fazer o plano do programa. Então, as massas dos átomos, temos aqui um ficheiro TXT, tirado da internet, que tem o número atómico, na primeira coluna, o símbolo químico do átomo, do símbolo do elemento,
o nome do elemento e a massa. Daqui nós vamos precisar é do símbolo e da massa atómica, o resto não nos interessa. Então agora vamos pensar como é que nós vamos conseguir calcular a massa daquela forma, de cada uma das formas. Portanto, sabemos que vamos criar primeiro um dicionário com o símbolo e a massa para cada um dos elementos. Depois vamos calcular, vamos extrair daquela fórmula, vamos criar um dicionário que nos diga para aquele átomo temos tantas vezes, daquele átomo temos tantos e assim por diante. Por exemplo, se nós tivermos o carbonato de cálcio, nós temos de dizer que temos um cálcio, um carbono e 3 oxigénios. Precisamos de conseguir perceber isso a partir da fórmula química. E isso agora vamos ter de pensar como é que vamos fazer, mas basicamente nós podemos ver o nosso problema, o nosso algoritmo, como sendo ler o dicionário com as massas, converter a fórmula num dicionário que diga de cada átomo quantas vezes é que ele aparece, e depois percorrer esse e somar o produto da massa desse átomo pelo número de vezes que ele aparece. Por exemplo, o oxigênio vem multiplicado por 3, o carbono vem multiplicado por 1, etc. Agora, temos aqui este problema do meio, que é como é que nós pegamos numa fórmula química deste género e criamos um dicionário que nos diga, tenho ali um carbono, depois tenho um oxigênio, depois tenho 3 hidrogénios e assim por diante. Então vamos decompor este problema. Isto é uma situação que provavelmente vai encontrar várias vezes, que é, temos um problema para resolver, partimos nestas 3 partes, mas depois uma das partes ainda é complicada. Então agora temos de voltar a partir essa e vamos fazendo isso até ter pedaços suficientemente simples. Ora, como é que nós vamos fazer isto? Uma coisa que podemos fazer é procurar cada letra maiúscula, porque a letra maiúscula é sempre a primeira do elemento químico. Alguns têm uma minúscula, mas a maior parte deles só tem maiúscula. Depois, sempre que encontramos uma, vamos procurar a seguinte, ou então o fim da string. E entre esses dois sítios da string vai estar um pedaço que indica o elemento e o número de vezes que ele ocorre, porque o número está lá agarrado também ao elemento. E então, isso é o que nós temos de fazer. Temos de ver onde é que estão as maiúsculas, partir por ali, não é? Ou ir descascando a string por ali, e depois ir convertendo isso num dicionário que diz este elemento tantas vezes, este tantas vezes, etc. Então agora vamos planear o nosso programa. Ler de um ficheiro da tabela periódica o dicionário com as massas, ok? Precisamos de uma função para encontrar a próxima maiúscula, então esta vai receber uma string com a fórmula química e o sítio onde começar a procurar, e depois vai devolver o sítio onde encontrar a próxima, que é para nós podermos dizer... Sim, isto são as funções que vamos fazer ainda. Portanto, serão estas partes, ler o dicionário, encontrar a próxima maiúscula. Para encontrar a próxima temos que saber onde é que vamos começar a procurar, porque se eu começo sempre do início, está sempre a encontrar só o primeiro. Depois, temos um fragmento destes, temos de converter num dicionário que diga o elemento é este e o número é este. Portanto, será esta, recebe um fragmento daqueles, por exemplo, o O3, e devolve o dicionário com o O e o 3 em 2 campos. E depois precisamos da função que decompõe a fórmula química toda num dicionário com todos esses pedacinhos. Que é para depois, no fim, temos esta, que recebe a fórmula química, vai chamar aquela para ler o dicionário das massas, vai chamar essa para decompor a fórmula química toda e depois soma as massas todas. Portanto, este será o plano do programa que nós vamos fazer. Agora vamos fazer cada uma delas e testar. Ler as massas para o dicionário, esta parte é outra vez a mesma coisa, vamos ler todas as linhas daquele ficheiro. Neste caso, há aqui um detalhe, que é a primeira linha do ficheiro não nos interessa, porque são cabeçalhos. Então, depois de ler essas linhas todas, nós não vamos fazer o ciclo, percorrer todas as linhas, mas só a partir da segunda, porque a primeira vamos saltar, não nos interessa essa. Agora vamos fazer o split pelo tab, porque é o que está a separar aqui os valores. E vamos pôr uma entrada no nosso dicionário que tenha o segundo valor aqui do split, porque o primeiro é o número atómico, o segundo é o símbolo químico do elemento. Isso será a chave, e o valor que está lá associado será a última parte, que é a massa aqui, mas que temos de converter para número, não é? Porque aquilo estamos a tirar do ficheiro de texto, são aqueles caracteres, o 1, o ponto, o 0, etc. Portanto, temos de converter para float para poder fazer contas com eles. Isto é uma coisa que muitas vezes é fácil de nos esquecermos disto,
e depois temos lá só o texto e quando tentamos fazer contas não dá certo. Não é? Então, podemos ler e ver se temos os valores certos aqui. Vamos ver, temos os vários elementos, cada um com a sua massa, e assim confirmamos, não só confirmamos se temos os valores certos, mas também, vendo mesmo pela maneira como ele representa estes valores, dá para ver logo que está convertido para número. Se nós fizermos isto e nos esquecermos de fazer ali o float, vemos que isto vem como strings e notamos que nos enganamos. Portanto, esta já está a funcionar. Agora, a outra, para encontrar a próxima maiúscula, basicamente o que nós vamos fazer é avançar até este método de string, o isUpper, nos dar verdadeiro. O isUpper devolve verdadeiro se for uma maiúscula, falso se não for. Uma maneira de fazer isto é com um ciclo que nós aqui não vimos, o while, que é um ciclo condicional. Nós vamos fazer isto enquanto uma condição for verdadeira. Mas na verdade não precisamos fazer isso porque nós podemos pôr o return dentro do nosso ciclo for. E esta é uma técnica bastante usada em Python, que é nós fazemos o ciclo for para fazer aquelas iterações, mas se encontramos o que queremos, saímos logo da função. Já não precisamos de estar a continuar o ciclo. Então é isso que estamos a fazer aqui. Para cada índice da nossa fórmula, começando naquele que nos deram, porque não vamos olhar para trás, vamos só ver a maiúscula que venha a seguir, nós vamos ver se o caractere neste sítio da fórmula for maiúscula, então saímos da função e devolvemos o índice. Portanto, quer dizer que já encontramos a nova maiúscula, a próxima maiúscula, devolvemos esse valor. Se isto não acontecer, ele vai chegar ao fim do for e nunca encontrou uma maiúscula. Portanto, já passámos a última. Então, nesse caso, vamos devolver o comprimento da fórmula, que é já fora dos índices da fórmula. O índice do último elemento de uma string é o comprimento menos 1, não é? Porque ele começa a 0. Se nós devolvemos o comprimento, já estamos fora da string. Portanto, o que esta função faz é, se eu quero encontrar a próxima maiúscula, começando aqui no índice 2, que será aquele carbono, portanto isto é 0, 1, 2, ele vai-me dar aquele, o índice 2, foi logo a primeira que ele encontrou. Se eu começar aqui atrás, no A minúsculo, ele vai-me dar o 2 também, porque avançou 1 e encontrou ali o C. Agora, a outra função que precisamos é que converte um fragmento deste género, O3, CA, CA2, qualquer coisa assim, num dicionário que tem o número de vezes que ele ocorre e o símbolo químico do elemento que lá está. Que é para nós depois podermos fazer as contas com a massa e multiplicar. Então o que é que precisamos fazer aqui? Temos duas partes, o símbolo químico e o número. Vamos para cada caractere no fragmento, para cada letra, se for um dígito, se for um algarismo, não é, de 0 a 9, então vamos acrescentar ao número. Caso contrário, se for alfanumérico, se não for coisas como parênteses e coisas assim que às vezes pode aparecer na fórmula, essas ignoramos, mas se for alfanumérico vamos acrescentar ao símbolo. Portanto, tudo o que for números vai para um lado, tudo o que for letras vai para o outro. Agora, se a string dos números for vazia, quer dizer que não havia lá nenhum algarismo, então o número de vezes que aquele átomo ocorre é 1, que é o que acontece, por exemplo, aqui no CA. Não tem lá números, portanto é um átomo. Caso contrário, vamos converter para inteiro aquela string dos números. E vamos devolver este dicionário que tem o símbolo e tem o número de vezes que aquele átomo ocorre. Portanto, assim, organizamos, desempacotámos aquela informação na string e organizamos tudo no dicionário. Agora, precisamos de outra função que vai fazer isto até compor a fórmula toda. Que será esta, começa com uma lista vazia de quais são os átomos que estão dentro da fórmula, vai procurar o sítio onde começa a fórmula química, porque podemos ter coisas antes, como parênteses ou assim, portanto vamos procurar a primeira maiúscula, será a próxima maiúscula começando do 0, e agora vamos usar aquele ciclo condicional que nos diz que enquanto uma condição for verdadeira, vai fazendo. Portanto, no fundo este while é parecido com o if, só que em vez de fazer só uma vez, vai repetindo, sempre, enquanto for verdade, ele continua a fazer. Então aqui, enquanto o sítio onde nós estamos a apontar a nossa maiúscula neste momento for menor que o comprimento da fórmula química, ou seja, ainda não saímos pelo fim, vamos continuar a fazer isto. E o que vamos fazer é procurar o próximo elemento será a próxima maiúscula, começando a seguir à que estamos agora,
E agora, entre esses dois pedaços, vamos buscar o fragmento que estamos agora a ver. E então vamos acrescentar à nossa lista de átomos o nosso fragmento, que é entre esta maiúscula e a próxima, convertido por um dicionário, portanto convertido por esta função para um dicionário, e vamos acrescentar isto à lista. E vamos apontar a nossa maiúscula presente, a nossa corrente, para a próxima, que é para irmos avançando na fórmula. Portanto, conforme vamos fazendo isto, eventualmente vamos cair pelo fim da fórmula e acabou o ciclo e devolvemos a lista. E agora podemos testar. Pusemos aqui o carbonato de cálcio, por exemplo, CaCO3, vem-nos esta lista de dicionários. O cálcio com o número 1, que ocorre uma vez, o carbono ocorre uma vez, o oxigênio ocorre 3 vezes. Depois fizemos esta aqui, temos aqui a platina a ocorrer uma vez, o potássio a ocorrer uma vez, o cloro 3 vezes, etc. Todos estes parênteses foram ignorados pelo nosso programa. Portanto, assim conseguimos ver que conseguimos desmanchar a fórmula química toda e criar aquela lista de dicionários. E alguma razão para ter trocado a ordem, ter pedido primeiro o nome e depois o símbolo? É porque o dicionário, quando nós imprimimos o dicionário, ele ordena por ordem alfabética das chaves. E como o símbolo começa por S e o número começa por N, ele mostra assim. Mas internamente o dicionário não tem uma ordem fixa, porque os dados lá são organizados numa árvore de maneira a otimizar a pesquisa pela chave. Portanto, em rigor, o dicionário não é um conjunto ordenado. Nós não podemos dizer que queremos o 20º elemento ou assim. Não faz sentido, porque ele não os guarda de uma forma ordenada. Mas quando fazemos o print, ele põe por ordem alfabética das chaves. Ou seja, o Python não se importa nada que, apesar da forma começar pelo símbolo e depois o número de vezes que o elemento repete, depois quando está a pedir, aparece o número e depois o símbolo. Sim, não se importa porque não nos interessa a ordem. Quando agora nós usarmos isto para calcular a massa, nós vamos buscar aqueles valores pelo nome do campo. Portanto, tanto faz que vem de um lado que vem do outro. Por isso, o que nós vamos fazer para calcular a massa, vamos criar aqui uma... Seria errado? Como? Seria errado se tivesse posto pela ordem. Ou seja, é ele que faz automaticamente pela ordem alfabética, ou seja, o número aparece sempre antes do símbolo. Sim, mas só no print. Ok. Porque isso é uma maneira... Quando nós queremos que o dicionário mostre o que tem lá dentro, ele vai imprimir na consola, vai fazer isto, não é? E o método que ele tem para fazer isso implica ordenar por ordem crescente os campos. Mas dentro do dicionário em si, eles não estão ordenados assim, eles estão organizados numa árvore, porque assim ele não precisa de estar à procura elemento a elemento até encontrar a chave certa. É mais ou menos como nós fazemos na lista telefónica. Nós temos um capítulo para cada letra e vamos logo a essa letra. Portanto, se nós fizéssemos isso com mais níveis, não é? Por exemplo, um capítulo para a primeira letra, depois dentro desse um subcapítulo para a segunda letra, depois dentro desse para a terceira, etc. Não tínhamos de seguir por ordem para encontrar o nome da pessoa. E é assim que ele organiza as coisas internamente. Portanto, internamente não existe uma ordem, está representado em árvore. Quando fazemos o print, é que ele mostra, ordena desta maneira. Portanto, tanto faz se fica de um lado, fica do outro, porque depois, quando formos buscar o valor, vamos pela chave, não pelo índice como fazemos com a lista ou assim. É mesmo pela chave. Portanto, aquilo que vamos fazer agora é, quando nós temos este tipo de coisas, por exemplo, os URLs que já vimos de outra vez, ou nomes de ficheiros e tal, convém não esconder isto para o meio do código, porque pode ser uma coisa que nós possamos ter de alterar mais tarde. Então vamos criar ali no início do nosso módulo uma variável que é uma constante, por convenção as constantes no Python escrevemos assim em maiúsculas, estamos a indicar que não vamos alterar aquele valor durante a execução, e esta tem o nome do ficheiro com a tabela periódica. E agora, o que vamos fazer aqui é ler as massas todas daquele ficheiro, decompor a nossa fórmula nestes fragmentos, portanto num dicionário destes, e agora a massa vai começar a 0 e para cada parte aqui, portanto para cada um destes dicionários desta lista, o que nós vamos fazer é somar à massa o número que está lá, portanto do P deste dicionário, o que vem em number, multiplicado pela massa do símbolo do elemento químico que está lá. Portanto, este dicionário aqui das massas tem como chave um símbolo do elemento químico e como valor a massa desse elemento.
que é este que nós vamos buscar aqui. Portanto, temos de lhe dar aqui a chave, para a chave temos de dar o símbolo químico do elemento cuja massa nós queremos. E o símbolo químico está guardado no campo chamado símbolo deste dicionário. Portanto, vamos a este dicionário P buscar o valor que está no campo chamado símbolo, damos a estas massas, ele vai nos dar a massa e multiplicamos pelo que está ali no campo chamado número. Portanto, basicamente vamos buscar o número e o símbolo e depois damos o símbolo à massa para nos dar a massa. Desta maneira nós não temos de nos lembrar em que posição é que ficou. Se fizéssemos isto com tuplos, era o elemento 0, o elemento 1 e assim por diante, mas podemos dar nomes mesmo às várias entradas no dicionário. Agora, podemos também estender isto para juntar com a parte dos ficheiros e fazer um ficheiro com as massas todas das várias fórmulas. Portanto, aqui é fácil porque vamos ler o ficheiro que tem as fórmulas químicas. Para cada uma delas, vamos ler o ficheiro que tem as fórmulas químicas, vamos criar o ficheiro de saída do resultado e para cada uma das fórmulas calculamos a massa e vamos escrever a massa no ficheiro. Portanto, o que vamos escrever será o primeiro argumento, que é a fórmula sem aquela mudança de linha. É importante não esquecer que há aqui um caractere de mudança de linha, portanto vamos limpar esse. E depois, o segundo argumento será a massa, mas nós podemos também especificar o formato. Quando nós calculamos a massa molecular, isto vem com todos os algarismos significativos do float. E nós podemos não querer pôr isto assim com tantas casas decimais. Uma vantagem deste formato é que nós também podemos especificar, no caso de serem números com números fracionários, podemos especificar as casas decimais. Então aí pomos 2 pontos, ponto o número de casas decimais e o F do fracionário. Na verdade, este formato tem imensas opções diferentes. Podemos pôr coisas em binário, podemos preencher a zeros, podemos fazer uma data de coisas dessas, só que são coisas que não vale a pena memorizar, mas vocês podem ir ver a documentação do formato e é fácil depois, quando quiserem usar, ver como fazer isso. Este acaba por ser o mais comum que fazemos, porque muitas vezes temos que pôr os números e não queremos muitas casas decimais, então é fácil de lembrar, acaba em F, que é do float, o ponto, um número, diz quantas casas decimais é que vão ficar ali, e para especificar esta formatação temos de pôr os 2 pontos a seguir ao índice do argumento. Portanto, aquele 1 quer dizer que é este argumento aqui, e o resto é a formatação em que nós queremos pôr lá. Mas isto também é daquelas coisas que vocês vão ao Google e veem como é que se formata e veem logo muitos exemplos. Portanto, não vale a pena estar a tentar memorizar isto. Ok, então vamos ver agora, já vimos dicionários, vamos estender um pouquinho mais isto e ver o Pandas, que é esta biblioteca para análise de dados. Portanto, basicamente é uma biblioteca para nos ajudar a lidar com tabelas. E há dois tipos de objetos, 2 classes que são muito importantes nesta biblioteca, que é a série e o data frame. Esta series é parecida com o dicionário, tem índice e valor, mas não tem a restrição de que o índice seja mesmo uma chave, que não possa ter repetições. Portanto, pode acontecer o índice vir repetido e aí temos vários valores associados àquele índice. Nós podemos criar uma série a partir de um conjunto de valores e um índice. Por exemplo, aqui temos estes valores, o 4, 7, menos 5 e 3, e o índice são estas letras. Portanto, a série será isto. O elemento de índice D tem o valor 4, o elemento de índice B tem o valor 7 e assim por diante. Portanto, o índice pode ser qualquer coisa que vocês queiram, pode ser números, pode ser strings e assim, os valores também. Podemos também criar uma série com um dicionário. O índice será a chave e os valores correspondentes são os valores que nós pomos no dicionário. Normalmente nós não vamos criar séries assim, as que vamos usar na maior parte das vezes vêm de ler uma tabela. E essa tabela é guardada num data frame em que tem várias colunas que são as séries. Portanto, geralmente nós não vamos criar as séries à mão, pode acontecer, se vocês quiserem, mas geralmente vamos ler de algum ficheiro.
Uma vantagem das séries é que funcionam também como aqueles vetores do NumPy, só que isto, basicamente o Pandas está construído por cima do NumPy e generaliza para coisas com texto, com o que quiserem. Por exemplo, se eu tenho aqui a minha série, são estes valores, 12, 22, 3, 14, e o índice é A, B, C, D. Eu posso ir buscar um valor pelo índice, como funciona o dicionário também, mas também posso fazer este broadcasting como tenho no NumPy. Por exemplo, série 1 maior que 12, ele vai-me dar uma série com o mesmo índice da minha série 1, mas com valores de verdadeiro ou falso, conforme o valor é maior do que 12 ou não. Portanto, eu vou ter aqui esta nova série, comparando a série 1 com 12, o A no índice A é falso porque a minha série 1 no índice A tem 12, e 12 não é maior que 12. No B é verdadeiro porque 22 é maior que 12, o C é falso porque é 3, e o D é verdadeiro porque é 14. Portanto, eu posso fazer estas operações para a série toda, ou tenho uma série com o mesmo índice, que depois eu posso usar para comparar com a outra, ou para indexar a outra, com aqueles verdadeiros ou falsos. Posso também usar isto para ir buscar à série os elementos que eu quero. Por exemplo, da série 1, quero todos os elementos sem que a série 1 seja maior que 12. E ele diz-me quais é que são os que são maiores do que 12. Posso até guardar esta série numa máscara, mask igual a série 1, portanto este mask é esta aqui, e usar isto para indexar a minha série. Portanto, vai buscar aqueles que são verdadeiros. No fundo, isto é parecido com aquilo que nós fizemos com o NumPy, só que neste caso há aqui a noção do índice também. É como se fosse uma tabela, não é? Tem o índice e os valores, e não é preciso ser só pela ordem em que estão lá. Isto é especialmente útil quando nós temos numa tabela, que é este data frame. O data frame é um conjunto de séries que definem as colunas. Cada série é uma coluna, há um índice partilhado, e isto em conjunto forma uma tabela. Por exemplo, aqui temos uma tabela com várias estrelas próximas aqui do nosso sistema solar, em que temos o Sol, que está a distância 0, isto é a magnitude relativa, penso eu, e temos aqui, para criar esta tabela, cada uma destas linhas vão ser estes valores que temos aqui, em que a lista de valores está a definir uma das colunas da tabela. Portanto, a primeira linha será este valor, 0 menos 26 G2V, que é o primeiro elemento de cada uma destas listas. A segunda linha é o segundo, e assim por diante. E este dicionário tem como chave o nome da coluna e como valores uma lista com os valores todos para aquelas colunas. E isto vai-nos criar esta tabela, este índice é gerado automaticamente e temos esta tabela no data frame. Também, neste caso, vocês normalmente não vão criar o data frame assim, a não ser que precisem de começar com alguns dados. Normalmente vamos ler alguma coisa de um ficheiro. Mas aqui também podem fazer várias coisas, várias operações com a tabela. Por exemplo, vamos deitar fora a coluna da magnitude. Portanto, o magnitude no eixo 1, ele vai à procura nos nomes das colunas, porque está à procura pelo eixo 1. E então vai devolver a tabela original, mas sem aquela coluna de magnitude. Se nós fizermos pelo eixo 0, ele vai à procura do índice que nós demos aqui pelas linhas. Portanto, neste caso estamos a deitar fora a linha de índice 2, que era esta que tínhamos aqui, e ele agora devolve a tabela sem esta linha. Portanto, nós podemos tirar partes da tabela se quisermos. Ou seja, quando tem axis igual a 1, está a tirar uma coluna vertical inteira. Sim, porque estamos a ir nesta direção, assim, e ele vai à procura da coluna nesta direção. No outro caso, estamos a ir assim. E estamos a escolher uma coluna, uma horizontal. Uma linha. Sim, porque estamos a ir assim, ele vai procurar o índice aqui, não é? Nos índices. Podemos também ir buscar uma das colunas, por exemplo, neste caso, a distância, temos uma série que tem o índice da tabela e aqueles valores, ou então podemos até usar aqui o lock para ir buscar linhas. Por exemplo, vamos buscar as linhas de todas as linhas em que a coluna da distância tenha um valor superior a 100. E ele aqui dá-nos uma nova tabela, só com aquelas linhas cujo valor da distância seja superior a 100. Onde é que está esta tabela? Esta é esta aqui.
E onde é que ela está aí? É o fecheiro da... Onde é que está o fecheiro? Não, não é o ficheiro. Este eu só criei aqui para demonstrar com este dicionário. Se fosse um Né? fecheiro. Se fosse um ficheiro nós podemos ler, eu vou já mostrar então. Ok. Vamos ver aqui, temos aqui no vaso.gov uns ficheiros CSV com os registros de despesa pública. Eu não sei como está. Será aquele? Onde está? Ah, Portanto, aqui neste site do base.gov.pt podemos descarregar uns CSVs com despesa pública. Pelo menos na altura em que eu fui fazer isto, o máximo que dava era 2.000 registros de cada vez, não nos permitia descarregar mais. Então eu descarreguei um que começava no 1 de janeiro de 2015 e outro que começava a 20 de janeiro de 2015. Tem alguma sobreposição lá, mas cobria um período maior. E são estes dois ficheiros, 2015.1.1, 2015.1.20. Para eu ler estes ficheiros CSV, posso usar do Pandas, da biblioteca Pandas, este read CSV. O read CSV lê o CSV e gera uma data frame, como deste género, com o que está lá no CSV. Portanto, eu posso ver aqui, inspecionar aqui a tabela, em que estou a ver, por exemplo, a coluna chamada, aqui posso ver as colunas todas. Quando eu leio o CSV, eu devia ter aqui o CSV, não tenho. Quando eu leio o CSV, posso ir buscar aqui neste atributo columns do data frame para ver quais eram as colunas que estavam no ficheiro. Estas são as colunas todas. E posso pedir, por exemplo, da tabela, as primeiras 10 linhas desta coluna. E agora vejo aqui o objeto de contrato, prolongamento do coletor, serviço self-test e assim por diante. Portanto, isto é o que estava lá no ficheiro. Agora, para juntarmos estes dois numa só data frame, podemos usar o concat, que é do Pandas, que é para concatenar tabelas, e o que ele faz é procurar as colunas que têm o mesmo nome e vai acrescentando. Portanto, vamos concatenar estas duas tabelas, damos ali uma lista com as tabelas todas que temos concatenar, e ele vai juntá-las todas, mesmo se faltar colunas numa, vai ficar com valores vazios, não é? Mas consegue juntá-las todas pelos nomes das colunas. Portanto, como estas tabelas são iguais, os ficheiros têm o mesmo formato, ele consegue juntar facilmente tudo, e agora temos uma só tabela. Mas como tínhamos uma sobreposição ali, vai haver registros repetidos. E nós podemos fazer isto com esta função da tabela duplicated. Esta vai-nos dizer quais são com verdadeiros ou falsos, para cada um dos registros que temos lá, vai pôr um verdadeiro se já houver outro registro antes que seja igual. Portanto, o que aparece a primeira vez está falso, mas o que aparece repetido igual a um anterior fica com verdadeiro. E então aqui nós podemos ver, por exemplo, com este duplos nós vamos ter falso, 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 verdadeiro, falso, falso, etc., com os verdadeiros a indicar os duplicados. Se nós chamarmos esta função value count, ele vai-nos contar quais são os valores diferentes que tem nessa série e dá-nos uma série com as contagens. Portanto, como este dos duplicados só tem verdadeiros e falsos, só tem esses dois valores diferentes, vamos obter uma série assim e temos 3.632 falsos, estes são os registros diferentes que temos lá, e além disso temos 368 que são cópias de algum outro que está lá. Portanto, estes 368 são duplicados, por causa da sobreposição daqueles períodos. Sim? Concatenação aqui? Sim. Não. Não, ele faz com todas. O concat faz com todas. Cada uma destas tabelas tem estas colunas. E elas têm o mesmo formato, portanto têm as mesmas colunas. Quando ele faz a concatenação da tabela, ele sabe que da tabela 2, a coluna objeto de contrato vai ser a continuação da coluna objeto de contrato da tabela 1. Portanto, ele vai juntar todos os valores na mesma coluna. Vai mesmo juntar as duas tabelas, ok? Nós tivemos essa aula há dias atrás. É. Nós parámos com este problema. O meu grupo estava a trabalhar este site, só que não conseguimos sacar aquilo tudo. Que era tipo, estava a perguntar ok. e nós conseguimos chegar para aí, queríamos 10 anos,
Talvez em 2000 aquilo havia um dia, acho que um dia havia mais de 2000 serviços. Então, já escrevi outro site do dados.gov.pt. Mas depois, não vai dar pessoas cheias de problemas. Mas eu mesmo fico com muitos problemas. Sim, mas a concatenação aqui é feita porque como ele sabe os nomes das colunas, sabe onde é que há de pôr os valores todos. Depois, aqui temos só o problema dos duplicados, mas ele faz isso automaticamente e nós até podemos deitar fora os duplicados simplesmente com aquele drop duplicate. E ele faz isto automaticamente, vê quais é que são duplicados e deita-os fora. As linhas. As linhas, sim. Portanto, duas linhas, uma linha está duplicada se todos os seus valores forem iguais aos de uma outra linha. Não é só numa coluna, tem de ser todos. Não é? Aí é que é duplicado. Sim. Agora, temos um problema que é, quando nós vamos buscar uma linha pelo índice, ele gerou os índices quando leu os CSVs, este, por exemplo, 1100 tem duas entradas. Porquê? Porque nós lemos o primeiro CSV, ele indexou de 0 em diante. Não são duplicados, eles são diferentes. Mas, como quando lemos cada um destes CSVs, foi criado um índice de 0 a n. E quando concatenamos, ele preservou esse índice. Portanto, o índice começa do 0 e depois começava do 0 outra vez. Então, há entradas que têm o mesmo índice. Mas são dos dois fecheiros diferentes. São dos dois fecheiros diferentes, exato. Portanto, não são duplicados, porque eles são diferentes, só que estão com o mesmo índice por causa disso. Mas isto também é fácil de fazer. Nós podemos chamar esta função resetIndice e ele calcula o índice outra vez. Mas agora já só temos um no 1100, que será este aqui. Este é o objeto de contrato, o tipo de procedimento, etc. Portanto, ele vai nos dar uma série com todos os valores de todas as colunas para esta linha. Agora, temos outra coisa que está aqui, não sei se é de propósito ou não, mas o preço está num formato extremamente inconveniente, que é uma string em que tem lá vírgulas e o sinal do euro e assim. Parece ser mesmo para dificultar estar a fazer as contas de quanto é que eles gastam. Mas nós podemos dar a volta a isso facilmente, convertendo todas estas strings no número. Então, o que vamos fazer é, vamos pegar na coluna do preço contratual, vamos criar uma cópia dessa série. Isto porque, se nós fizermos isto, table, e vamos a uma coluna, ele vai-nos criar um objeto que está a olhar para aquela coluna. E então, se nós formos lá fazer qualquer coisa, mexer, ele vai-nos dar um aviso que nós estamos a mexer na tabela original, pode não ser isso que a gente quer. Então, para evitar esse aviso, vamos criar uma cópia daquela coluna. E agora, o que vamos fazer é, para cada valor do índice dessa série, portanto, a coluna é só uma série, tem um índice-valor, etc. Para cada um desses, vamos pegar no valor que está lá, o valor é esta string, vamos fazer o split pelo espaço que está ali, e vamos buscar a primeira parte. Portanto, vamos deitar fora aqui o espaço e o euro, que não interessa para saber o número. Agora, vamos substituir o ponto por nada, porque este ponto que está aqui nos milhares só está a chatear, então vamos apagá-lo, e vamos substituir a vírgula por um ponto, porque aqui está a separar a vírgula, mas para o Python interpretar como número, tem de estar lá como ponto. Pronto, vamos fazer isso para todos, e vão todos ficar com uma string, mas que já é uma string que pode ser convertida em float pelo Python. Depois, vamos guardar outra vez na coluna da tabela esta cópia que nós criámos e que já limpámos, mas agora convertida como um tipo float. Portanto, isto está em strings, mas já são strings com 19052.43, tem o espaço, tem o euro, e então já podemos fazer o float. Agora é uma coluna nova? Isto é uma série que tem o índice. Mas sim. é nova. Esta é nova porque é aquela cópia, não é? Mas agora já limpámos isto tudo. Vamos convertê-la para float e vamos escrevê-la na nossa tabela. Como ele guarda o índice, ele vai pôr tudo no sítio certo outra vez. Porque isto aqui são... Vai-nos tirar o ruído. Exato, converter para número. Vai-nos permitir ter os números para fazer contas. E no index original está o preço contratual daquela maneira escrita, é isso? Sim, na tabela está o preço na maneira escrita, mas quando fazemos isto, vamos substituir esse preço da maneira escrita pelo preço convertido em número que agora temos. Portanto, vamos deitar fora o original e pôr lá. Mas estamos a substituir. Estamos a substituir agora. Okay. Mas ele consegue substituir porque isto, o price, é uma série. Ou seja, tem os índices e os valores correspondentes.
Portanto, ele sabe que aqueles índices vão corresponder aos índices que estão lá na tabela. Ele consegue alinhar os valores no sítio certo. Então agora já temos no preço contratual os valores em número e agora podemos fazer contas com isto. O data frame tem estes métodos para fazer médias, medianas, máximos e assim por diante. Portanto, nós podemos ver qual é o maior valor, a média, o menor valor. Por exemplo, podemos ver que o menor valor é 0. Há aqui contratos a preço 0. E depois até podemos ver quais é que são. Por exemplo, vamos criar esta máscara, que é quando o preço contratual é 0. Isto vai ser uma série de verdadeiros ou falsos. Podemos fazer a soma da máscara quando ele soma os verdadeiros e falsos. Os falsos contam como 0, os verdadeiros como 1. Portanto, isto diz-nos que há 9, neste período, há 9 contratos com preço 0. E até podemos pedir da nossa tabela quais é que são aqueles que têm verdade aqui. Isto é o índice original, isto é o índice que nós criámos novo, quando fizemos o Reset Index, e depois temos aqui objeto do contrato, custo, isto vai dar uma coisa muito grande porque dá-nos as colunas todas. Não é? Mas esse primeiro índice, ele deixou posições ainda? Não, este era o original quando lemos os ficheiros. Sim. Portanto, começava no 0 e ia aumentando, e depois começava no 0 outra vez e ia aumentando. Exato. Este aqui é o que nós fizemos no Reset Index. Quando fizemos aqui, ele criou um novo. Mas é isso que eu estou a perguntar. Estão aí os dois índices? Então, Mas não. E como é que a gente sabe qual é o nosso? Qual é o... bem, neste momento ele está a usar este. Ele pôs aquele numa coluna nova chamada Index. Que é o nosso. Que é O original foi para uma coluna, sim. Portanto, não está a ser usado como índice, ficou como outra coluna. O índice é o novo que está ali. Mas também podemos substituir os índices e tal. Isso já, enfim, eu não sei se vocês vão dar essa parte, mas isto depois tem imensas coisas que podem fazer com o data frame. Sim, mas podem fazer vários índices, podem substituí-los. Mas isso, se não se apagar esse índice original, existem sempre os dois. Só que quando nós fizemos o Reset Index, este aqui, Sim. ele não deitou fora o original, mas pô-lo como uma coluna Index. Ou seja, ele não está a funcionar como índice, está lá guardado, mas o que está a funcionar como índice é o novo. Mas porquê que ele aparece? Porque ele aparece numa coluna mesmo, chamada Index. Ele não deitou fora o que tinha. Portanto, guardou os valores, podiam ser outros. Nós podemos fazer o drop daquela, não é? Podemos deitá-la fora. Mas neste momento ele está a indexar por esta aqui. Porque esse é que é mesmo o índice assim, e sem ter dois registros no mesmo índice. Portanto, assim nós conseguimos listar quais é que são os que têm o preço 0 e, enfim, fazer esse tipo de coisas. Depois, há outras coisas que podem fazer aqui, que é também fazer plots. Podem fazer histogramas, coisas assim desse género, diretamente do data frame, que é o que vocês depois vão começar a ver na próxima parte. Ah, é? Portanto, com isto já tem O último episódio da primeira season, não é? Exato. Portanto, isto é, basicamente, estas primeiras 8 aulas é para vocês saberem o básico do Python, para processar os dados e assim. Agora, já tem isto, já dá para começar a olhar para os gráficos, não é? E as próximas 4 aulas vão ser mais viradas para a visualização em si, agora tendo o básico do Python. Mas sem ter o básico também não se consegue depois fazer as coisas. Portanto, resumindo, vimos aqui como ler e escrever ficheiros. Aqui, quando estão a escrever ficheiros, manualmente não se esqueçam do close no fim, para obrigar o sistema operativo a escrever tudo para lá. Em alternativa, vocês também podem escrever ficheiros de Excel, ou CSV, ou Simple Pandas, por exemplo, têm mesmas funções. Se lidarem com ficheiros binários, normalmente lidamos usando aquelas bibliotecas, como as imagens e assim. Isto é mais para ficheiros de texto simples, que tenham algum formato peculiar que nós queiramos processar. Depois temos aqui os dicionários, é uma estrutura de dados básica do Python, e temos também as séries e os data frames, mas este já pertence ao Pandas. Este é mais específico para lidar com tabelas e assim. As séries são parecidas com os dicionários, mas o índice pode aparecer duplicado, pode aparecer várias vezes o mesmo índice. O data frame é basicamente uma tabela em que cada coluna é uma série. Claro, a linha também pode ser uma série, quando nós pedimos uma linha vem indexada pelos nomes das colunas, mas o Pandas funciona assim, com esta noção de série, que são pares índice-valor, e as tabelas, que são conjuntos de colunas que temos ali com o índice partilhado.
Se vocês quiserem ler mais sobre isto, o capítulo 7 fala das strings e o formato, tem mais detalhes daquela função de formato. O 8 tem os dicionários e o 13 tem a parte dos ficheiros. Depois o Pandas, enfim, existem livros mesmo específicos do Pandas, porque o Pandas depois tem imensas coisas, mas aí já não é Python elementar, são mesmo funcionalidades da biblioteca. Mas se vocês quiserem trabalhar com o Pandas, a melhor maneira é ir ver à net a documentação mesmo no Pandas, no site, e aí tem tutorials, tem muitos exemplos, e assim, essa será a forma mais prática. Mas eu penso que agora nas próximas aulas vão trabalhar principalmente com o Pandas para processar tabelas